Atos 17, versículos 16 a 34. Atos 17, versículos 16 a 34. Será a leitura bíblica. Atos 17, versículos 16 a 34. A leitura bíblica da noite. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles
Havendo, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. O texto será versículos 22 a 31. 22 a 31. Eu vou reler esse texto. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Até aqui, irmãos. Amados no Senhor Jesus Cristo, prezados visitantes, é bonito ver grande parte dos nossos jovens e adolescentes que estão crescendo na igreja, estão se divertindo como jovens e adolescentes cristãos. Eles têm o privilégio de crescerem em famílias cristãs, de receberem uma educação cristã, mas em um momento eles deixarão a sua área de conforto e serão confrontados com um mundo de discordância em tudo aquilo que eles foram instruídos e experimentaram. Serão feitas perguntas tais como: por que vocês são crentes? E por que você crê na Bíblia? Alguns perguntarão isso por curiosidade, porém outros para fazê-los desistir da vida cristã. Querem que os jovens renunciem às suas crenças e sigam a multidão. Afinal, não é divertido ser um cristão comportado. Não é divertido você ser um cristão onde quer fazer a vontade de Deus. O divertido é você fazer aquilo que agrada a você mesmo, agrada a carne, aproveitar de todos os prazeres. Irmãos, nossa juventude será testada e provada mais cedo ou mais tarde. Será desafiada a pensar em seu compromisso com Cristo e o que representa a Bíblia em suas vidas. Isso irá acontecer com os nossos jovens, mas também isso pode acontecer com todos nós, inclusive os mais experimentados. Tanto jovens como experimentados
Estamos diante de um mundo hostil, um mundo que é inimigo de Deus, que é inimigo da palavra de Deus. Para ser cristão comprometido, é indispensável saber não só o que se crê, mas por que se crê. Usando as palavras de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, temos que estar preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E eu vos digo que a formação cristã é importante, quer dizer, é importantíssimo para que possamos dar boas respostas quando os incrédulos desafiarem a nossa fé. Hoje eu quero tratar deste assunto. Eu quero aproveitar da experiência do apóstolo Paulo. Paulo, que muitas vezes pregou aos judeus, mas o foco principal do ministério de Paulo era os gentios. E em muitas ocasiões ele estava no mundo onde não havia entendimento do que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo falou com pessoas que nunca tinham ouvido falar da Bíblia, que nunca tinham ouvido falar a respeito de Cristo, que nunca soube do Evangelho da salvação. Em nosso texto, Paulo estava em Atenas. Em sua segunda viagem missionária, Paulo estava em Atenas. Ele já estivera em Bereia e agora estava em Atenas esperando Silas e Timóteo para acompanhá-lo em sua viagem missionária. Atenas era uma cidade conhecida mundialmente, e o que fazia ela conhecida era porque a consideravam como cidade ou a metrópole intelectual do mundo antigo. Como um homem altamente instruído, Paulo também estava familiarizado com os grandes pensadores que faziam de Atenas uma cidade muito famosa e conhecida. Paulo, claro, havia estudado filosofia, literatura. No entanto, Atenas era famosa não só por sua capacidade intelectual, mas também era uma cidade muito religiosa. Alguém disse certa vez que era mais fácil encontrar em Atenas um Deus do que um homem. Tinha mais deuses do que moradores, do que pessoas. Claro, isso é um exagero, mas isso mostra um pouco de como aquela cidade era religiosa. E Paulo percebeu, logo estando lá, algo que incomodou o apóstolo Paulo. Aquelas pessoas estavam diante de muitos deuses, vários falsos deuses. Irmãos, o chamado missionário de Paulo levou a discursar e anunciar o evangelho da verdadeira religião, o evangelho de Jesus Cristo. Ele foi à sinagoga para debater com os judeus, e também ele foi ao mercado para pregar o evangelho aos gregos. Os filósofos, ouvindo a pregação de Paulo, ficaram confusos. Eles nunca tinham ouvido algo parecido com aquela mensagem de Paulo. Paulo pregou o evangelho de Cristo e da ressurreição dos mortos. Para os atenienses, era como se Paulo estivesse pregando sobre outro Deus. Em Atenas, a pregação de Paulo não contou com a aprovação do povo. Eles eram tradicionais, eles tinham seus deuses gregos, e introduzir um novo Deus era religiosamente e politicamente perigoso. Por essa razão, os gregos levaram Paulo ao Areópago. O Areópago era em uma colina em Atenas, um lugar para que pudesse ser lá apresentada ideias onde eram ouvidas e julgadas. A pregação de novos deuses
exigia uma audiência perante o Areópago. É por isso que Paulo está no lugar onde ele se encontra em nosso texto. Agora, antes de entrar no texto propriamente dito, há mais uma coisa que eu preciso mencionar. É sobre o livro de Atos. Muitas vezes nós conhecemos como o Atos dos Apóstolos. Mas observem o que o autor escreve. Ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você notou a palavra começou? Quer dizer, o segundo livro, Atos, é portanto sobre o que Jesus continuou a fazer e a ensinar através dos seus apóstolos pelo poder do Espírito Santo. O que nós temos aqui em Atos capítulo 17 não é apenas Paulo falando, dizendo coisas, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo e fazendo aquelas coisas através de Paulo pelo Espírito Santo do Senhor. Eu vos anuncio a palavra do Senhor resumida no seguinte tema: Cristo confronta o intelecto dos atenienses. Veremos que através de Paulo, Cristo revela a verdadeira compreensão de Deus e, em segundo lugar, da humanidade. Veremos a verdadeira compreensão de Deus. Paulo começa a sua defesa no Areópago com uma observação. Ele quer chamar a atenção dos seus ouvintes ao seu mundo e aquilo que eles estão vendo. Ele quer que eles tenham um interesse em ouvir aquilo que Paulo tem a dizer, a palavra de Deus. A observação de Paulo é que os atenienses são um povo muito religioso. Paulo escolheu palavras com muito cuidado. Observem que ele não elogia, mas também ele não critica abertamente os atenienses. Suas palavras provocam a curiosidade por aquilo que ele vai dizer. Ele diz que ele estava caminhando pela cidade e verificou atentamente os objetos de culto. E ele observou que havia um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Irmãos, os atenienses, eles tinham uma coleção de deuses, mas eles também, de um certo modo, reconheciam a sua ignorância com a construção de um altar para um Deus desconhecido. A palavra-chave aqui é estupidez. Há um Deus a quem eles não sabem quem é. Eles reconhecem isso, e Paulo usa este fato para atraí-los para que preste atenção àquilo que Paulo vai falar como palavra de Deus. Ele vai anunciar-lhes a verdadeira compreensão de quem é Deus. Enquanto ele estava no meio do Areópago, Paulo foi confrontado com dois erros teológicos. No versículo 18 menciona que entre eles haviam dois grupos de filósofos: os epicuristas e os estoicos. Cada um deles tinha uma teologia, e Paulo era bem preparado sobre os seus pontos de vista, as suas exposições. Os epicuristas criam que os seus deuses estavam longe, distante, desinteressados nos assuntos humanos. Na compreensão dos epicuristas, o acaso, a sorte, desempenhava um papel central. Já os estoicos, eles iam na direção oposta. Eles criam que tudo e todos tinham um caráter divino. Para os estoicos, o destino estava no centro. Mas Paulo traz-lhes uma verdadeira compreensão de Deus,
usando as Sagradas Escrituras. Esta também deve ser a maneira que nós devemos enfrentar ou defender a nossa fé e confrontar a incredulidade do mundo, usando a palavra de Deus. Não é sem razão, irmãos, que devemos nos empenhar, ler, participar dos estudos, nos preparar bem, porque esta é a maneira de defendermos nossa fé, de confrontarmos este mundo incrédulo. Lembra que eu mencionei no início, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15? Este versículo começa dizendo que os cristãos devem santificar Cristo como Senhor. Cristo deve ser o Senhor. Ele deve ser o Senhor, tanto como mestre, como aquele que ensina, como a própria norma, como a própria lei. A palavra de Cristo deve ser soberana, e é esta forma que o apóstolo Paulo usa lá no Areópago, usando a Bíblia. Paulo proclamou a verdadeira compreensão de Deus de 5 maneiras. Primeiro, ele proclama a Deus como Criador do universo. No versículo 24, ele diz que Deus é que fez o mundo e tudo o que nele existe. E porque Deus, ele é o Criador, ele também é o proprietário, ele é o Senhor, ele é o mestre, ele se mantém acima de tudo e de todos. Essa é a compreensão de Deus que encontramos já desde o Gênesis. Esta é a compreensão de Deus que encontramos de Gênesis até Apocalipse. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Ele não pode ser restringido pelas criaturas. Ele é o verdadeiro Criador. Ele é o Deus soberano. Ninguém pode determinar algo para Deus. Nenhuma criatura pode tentar dominar a Deus. Isto é um contrassenso. Deus está acima de tudo e de todos. Ninguém manda em Deus. Paulo então proclamou o verdadeiro Deus como o sustentador da vida em segundo lugar. Ele dá a todos a vida, dá a respiração, dá tudo aquilo que eles precisam. Toda a criação depende de Deus. Os gregos pensavam que os deuses precisavam dos seres humanos para existir, mas a Bíblia ensina o contrário a isso. Nós é que somos dependentes de Deus e não Ele de nós. Ele sustenta toda a vida, todo o planeta, incluindo a vida humana. E Paulo continua proclamando a existência de um verdadeiro Deus, que é Rei das nações. No mundo antigo, havia uma crença de que cada nação tinha o seu próprio Deus ou deuses. Por exemplo, os filisteus, eles adoravam Baal e outros. Os egípcios adoravam Arã e outros. Os gregos tinham Zeus e outros, e assim por diante. No entanto, não é essa a compreensão bíblica. No Velho Testamento é dito várias vezes que o Senhor é o Deus de toda a terra. Todos os povos da terra devem adorar ao único e verdadeiro Deus, e só a Ele. Irmãos, o que Paulo está proclamando aqui é um fato revelado na Bíblia. Terceiro lugar, como parte do domínio de Deus sobre as nações, Ele também determina a sua história, a sua geografia. Aquele que é o verdadeiro Deus permanece soberano sobre todas as nações. Ninguém sobe ao poder,
ou desce do poder sem que esteja sob o domínio de Deus. Ele é soberano sobre as nações. Ele foi que colocou Israel na terra prometida. Ele colocou o Egito ao longo do rio Nilo. Cada nação foi colocada onde está pela determinação soberana do verdadeiro Deus. Em quarto lugar, Paulo proclamou Deus como o Pai dos seres humanos. Somos filhos de Deus, ele disse. Ele é aquele de quem todos nós passamos a existir. Agora, quando eu falo, ou quando nós falamos sobre Deus como Pai, nós pensamos sobre a relação especial que nós temos através de Cristo. Mas aqui não é isso. Não é uma relação de adoção de filhos, uma relação íntima, como Cristo tem com o Pai. Não. A ideia aqui é considerar Deus como o Criador, como o Pai, ele tem direitos de um pai. Como o pai, ele tem direitos de exigir a obediência de seus filhos, porque todos tiveram a sua origem dele. Ele é o Criador, ele é a razão da existência da raça humana, nesse sentido. Não é de uma relação especial, de um pacto da aliança, não. A ideia aqui é outra. E Paulo cita alguns filósofos gregos. Como eu já disse, Paulo era altamente preparado. Ele estudou com o rabino Gamaliel. Ele tinha estudado a cultura, a filosofia grega. Ele podia citar a filosofia grega de cabeça. E aqui ele usa esse aprendizado para avançar na causa do Evangelho. Ele cita, por exemplo, Epimenides. Ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Um poeta grego. Ele cita Arato, Cleantes. Ele diz: porque dele também somos geração. Agora, por que Paulo está citando poetas, filósofos gregos? Ele cita esses poetas gregos para expor a culpa dos gregos. Me faz lembrar Romanos capítulo 1. Paulo diz em capítulo 1 de Romanos que as pessoas sufocaram a verdade que eles conheciam sobre Deus. Eram claramente conhecidas porque Deus as revelou. Paulo diz no versículo 20 de Romanos 1: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Paulo cita os filósofos gregos para deixar seus ouvintes sem desculpa. Deus é Pai, quer dizer, Criador dos seres humanos, e eles sabem disso. Então, por que não adoram? Por que não seguem? Eles são indesculpáveis. Em vez disso, o que as pessoas fazem e têm feito é fazer imagens erradas de Deus, criar ídolos de ouro, prata e pedra, criar figuras da imaginação humana, e ao fazê-lo, eles estão colocando Deus abaixo do homem, e a Bíblia ensina algo completamente diferente disso. Isso traz Paulo ao seu último ponto, sobre a verdadeira compreensão de Deus. Ele é juiz do mundo. Cada ser humano terá de prestar contas ao verdadeiro Deus. As ações, as palavras, e eu digo pensamentos,
virá a presença do justo e santo Deus. E Paulo faz um contraste entre verdade e mentira. Ele usou a palavra de Deus para desafiar a falsa compreensão de seus ouvintes. Ele usou a verdade bíblica para expor as fraquezas, os fracassos, as culpas dos seus ouvintes, quando se tratava da sua teologia, do seu estudo sobre o que é Deus. Irmãos, em nossa época não é diferente. Em nossa época, os desafios são os mesmos. É preciso empunhar a espada do Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar a Bíblia conduzir aquilo que nós falamos, apresentamos como argumentos. É preciso deixar a Bíblia guiar, orientar, conduzir, quando nós estamos interagindo com pessoas que não são cristãs, que querem destruir a verdade de Deus, relativar, dizer que é mentira. Método usado por Paulo. Cristo estava falando através de Paulo. E eu vos digo, nós não estamos unidos a Cristo? Cristo quer falar também por meio de nós, usando a palavra de Deus, usando a revelação escrita para confrontar as mentiras e os enganos, as heresias, as investidas para destruir a verdadeira religião. É preciso se ter a verdadeira compreensão de Deus. Mas observem que nós vemos Paulo apresentando também a verdadeira compreensão da humanidade. Deus é o Criador do universo, e nós, criaturas, devemos a Ele adoração, devemos a Ele amor, obediência. Nós somos dependentes de Deus e não o contrário. Nós precisamos de Deus, não de Deus, não Deus de nós. Pelo contrário, nós precisamos de tudo que vem de Deus, absolutamente tudo. Não respiramos, não vivemos, não existimos sem Deus. Sem Deus não há moralidade. Sem Deus não há lógica, matemática, música, não há nada. Sem Deus não há ciência. Sem Deus não há linguagem. Todas as coisas estão ligadas a Deus. A nossa própria existência depende de Deus. Ele sustenta a criação. Ele, o único e verdadeiro Deus. Infelizmente nós sabemos que nem todas as pessoas reconhecem isso, mas isso não muda o fato de que eles devem ser subordinados a Deus. Deus determinou a história, a geografia das nações com um propósito. Paulo diz que era para que as pessoas buscassem a Deus, se tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus domina as nações de tal forma que Ele ou elas estão sem desculpa da sua incredulidade. Temos um Pai a quem devemos honra e submissão. Precisamos da sua força, da sua ajuda cada dia. E o homem tem que reconhecer isso, porque se não reconhecer isso, enfrentará o justo e santo juízo de Deus. É isso.
que está sendo apresentado. É isso que a Bíblia ensina sobre o homem. Paulo proclama a Bíblia contra os filósofos de Atenas e os seus seguidores. Paulo usa a Bíblia contra a compreensão de pessoas que não serviam e reconheciam a Deus, pessoas que querem exaltar o homem e reduzir Deus a nada. As pessoas querem se colocar numa posição elevada, e chama a atenção que a principal característica da doutrina do homem é o orgulho. E isto não é o entendimento bíblico. Foi assim com os atenienses nos dias do apóstolo Paulo, e continua sendo assim hoje. E Paulo desafiou este orgulho com a palavra de Deus. Onde você encontra a verdadeira compreensão de Deus, da humanidade? É na Bíblia, é na palavra de Deus. Provérbios 3:34 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando as pessoas querem se exaltar, isto é uma ofensa a Deus. Isto é uma ofensa a Deus. Alguém que é humilde, ele vai submeter-se à verdade de Deus. Ele vai ouvir aquilo que Deus quer dizer a ele através da sua palavra. É isso que Paulo chama os atenienses a fazer. Ele diz que Deus ordena que eles se arrependam. Aqui nós temos o Evangelho, e eu digo o verdadeiro Evangelho. Através de Paulo, Cristo estava chamando os atenienses a abandonar a compreensão errada de Deus e de si mesmos. O arrependimento verdadeiro, que se mostra numa mudança de mentalidade, numa mudança de coração. Arrependimento foi a exortação que Paulo deu àquele povo ateniense. Está chegando o grande dia do juízo de Deus. Este Deus que ressurgiu dos mortos, este Deus, Jesus Cristo, que está vivo e que virá e fará justiça àqueles que permanecem na sua incredulidade. Observem como Paulo fala sobre a evidência da ressurreição de Cristo. Ele anuncia como um fato, ele proclama como uma evidência, ele fala sobre o juízo que está chegando, e ele coloca como a ressurreição de Cristo como sendo um fato. Ele chama a atenção. Agora, por que isso era importante? Irmãos, fora do judaísmo, ninguém cria na ressurreição física. A ideia de alguém morrer e voltar fisicamente ao seu corpo era algo inacreditável para um grego. E assim Paulo novamente vai na contramão da cultura para anunciar aquilo que ele estava pregando. E apesar de ser algo totalmente novo, apesar disso, Paulo só prega a verdade de Deus. Era verdade. Não precisava se adaptar à cultura, ser agradável. Cristo ressuscitou dos mortos, e isso significa que o juízo está chegando. É melhor se arrepender agora, enquanto se pode,
há tempo para isso, ele está voltando. Quando Paulo menciona a ressurreição em Atos 17, ele provoca a multidão para reagir. Deus que foi proclamado como Criador, como Rei, como Juiz. O homem foi anunciado como sendo culpado, que necessita da redenção. Irmãos, como Cristo trabalhou através de Paulo para trazer a compreensão bíblica aos incrédulos atenienses. Apesar dos crentes e não crentes viverem no mesmo mundo, há diferentes compreensão do mundo. E essas diferentes compreensões, claro que entram em confronto. Enquanto nós estamos falando com os incrédulos, é preciso lembrar disso. Jovens, vocês vão entrar na faculdade, ou se não estão. É preciso lembrar disso, e que não precisa se adaptar àquilo que os professores estão questionando sobre Deus. Pelo contrário, permaneçam fiéis àquilo que vocês aprenderam, e se preparem cada vez mais para dar razão à sua fé. Não exige neutros. O confronto é inevitável. É preciso ter cuidado para continuar retendo a verdade bíblica, assim como o apóstolo Paulo fez. É preciso preparo. É por isso que não dá para ser jovem sem se dedicar a estudar a palavra, a ler, a não atentar aos sermões, a não conversar sobre questões bíblicas, questões doutrinárias. Como cristãos reformados, nós temos que manter o princípio de sola escritura. Quem tem a autoridade máxima é a Bíblia. E a nossa teologia tem que ser aplicada o princípio de só escritura. A nossa adoração tem que ser aplicado a esse princípio de só escritura. Toda parte, todos os assuntos da vida. É importante sim estudar a sã doutrina, é importante sim gastar tempo, ter atenção para isso. É importantíssimo, porque isso nos dá a verdadeira compreensão de Deus e de quem somos. A mensagem bíblica, e eu digo a verdadeira mensagem bíblica, ela é usada para ajuntar a igreja de Cristo. Quem converte pessoas não é a simpatia, não é a atração, mas é a Bíblia. Quem preserva a igreja não é dinâmicas que podem ser usadas, não, nada contra isso, não é ostentação, mas é a palavra de Deus. Mantenham-se firmes em Cristo, e ao fazer isso, cada um de nós pode ser um instrumento de Cristo para trazer a boa notícia àqueles que estão perdidos na escuridão, nas trevas do pecado. E ao fazer isso, nós estaremos dando glórias ao Deus da nossa salvação. E assim Paulo fez. Por mais que muitos continuaram sendo duros e sem compreensão de Deus, Paulo seguiu a sua viagem missionária pregando a Cristo, sendo usado por Deus para anunciar as riquezas do Evangelho da salvação. Que nós também possamos seguir neste mesmo objetivo e princípio do apóstolo Paulo. Amém.